Olá amigos do Grilo Falante, eu espero que vocês estejam todos muito bem e com boas leituras. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no canal do Grilo Falante e peço também, como sempre, que deem seu joinha e ao final façam comentários críticos que sejam, não precisa preocupar só concordar não, mas me falem de suas experiências, façam suas réplicas, para que os comentários fomentem todo esse processo do YouTube de levar o trabalho a outros leitores, para crescermos juntos. Vocês me ajudam muito nisso. E eu gostaria de comentar aqui com vocês um fato que aconteceu há poucos dias, que eu sigo um escritor, um crítico literário, um cronista aqui pelo Instagram, e ele produz sua crônica na coluna do UOL, mantém uma coluna no UOL, e nesse momento, dentro de uma crônica, ele se queixou da falta de novos cronistas, né? Do conhecimento, do hábito da leitura da crônica, como foi no passado aqui no Brasil. Aliás, o Brasil tem uma produção de crônicas muito peculiar, vou tentar provar isso para vocês daqui a pouco, mas quando eu li esse texto do Julian Fuchs, eu até mandei uma mensagem para ele, falei, mas o Brasil é tão rico de cronistas como A, B, C, eu falei vários cronistas, e ele falou assim, pois é, mas você percebeu que você está falando de cronistas do passado? Me fala atualmente. Aí eu falei, Julian Fuchs também, né? E, bom, ele fez uma réplica e eu até certo ponto concordei com ele. Falei, de fato, a crônica merece, né, um cuidado maior, e acredito até que uma recuperação do hábito da leitura da crônica, para fomentarmos, inclusive, a renovação, né, desses nomes aí dos cronistas, dos jornais, das revistas que publicam, né, ou se sintam agora incentivados sim a publicar crônicas. Isso tudo faz parte de um processo, né? Somos leitores, temos essa responsabilidade também. Muito bem, e eu queria só lembrar vocês que crônica é um gênero, não é? É um gênero textual, e o gênero nós chamamos assim porque tem umas estruturas que são peculiares, que são específicas, não é? E que o fazem ser, portanto, um gênero A ou B, ser reconhecido pelo leitor. Imediatamente ao ler um conto, eu digo, é um conto, e se eu ler uma crônica, eu digo, é uma crônica, é um romance, é um poema, não é? Nós temos esta natural abordagem porque fomos desde o período escolar, depois os leitores aí mais aficionados vão desenvolvendo uma leitura bastante crítica até da estrutura de um texto, da forma como o texto se apresenta ao leitor, e tem essa facilidade de identificação. Ora, gênero não é algo novo, nós sabemos bem. Eu tenho mãos aqui, olha, só para você se lembrar, né? O pessoal do curso de letras, filosofia, história conhece bem, né? Sobre a arte poética de Aristóteles. É uma das primeiras concepções, talvez a mais elaborada, né, na história da humanidade, no século IV a.C., realmente foi desse discípulo de Platão, Aristóteles, né, a quem tanto devemos, né, essa percepção mais organizada, mais concatenada do que seja o gênero literário. Lá ele falava do dramático, né, falava do épico, mas a literatura caminhou ao longo dos séculos, não é? E nós temos aqui, se pensarmos bem, uma organização de um pensamento. Mas a crônica por si mesma, gênero bastante antigo. Eu estava me lembrando aqui, e muitos de vocês devem conhecer, as crônicas, por exemplo, no texto bíblico, no Velho Testamento. Quantos séculos antes de Cristo, né, que aqueles textos foram escritos, de Moisés em diante, mas as crônicas estão ali. E as crônicas se referem a quê? Dentro do hebraico, a crônica, eles falam assim, são os fatos do dia. E era relatado ali as atividades, os feitos dos reis, do rei Salomão, do rei Davi, dos seus familiares, aquelas pessoas que estavam no círculo deles, das decisões naquela sociedade, daqueles reis, dentro do seu ambiente ali, palaciano, não é? Então, quer dizer, não é tão diferente, mas veja bem, são relatos
de acontecimentos diários, de personalidades ali de uma nobreza daquela época, daquela cultura. E assim foi caminhando a crônica ao longo dos séculos. Eu vou dar um pulo aqui na história. Vamos pensar lá na França, no século XVIII, na Inglaterra, não é? Nós temos a crônica, e principalmente do século XVIII e XIX, houve um crescimento bastante considerável da crônica, como também um relato diário de acontecimentos vinculados muitas das vezes ou à vida ali da realeza, o cotidiano, né, dos nobres, das pessoas em torno da nobreza, dos seus feitos, daquele ambiente propriamente mais restrito, posteriormente a crônica vinculada aos fatos da vida pública, de personalidades que tinham, indivíduos que tinham responsabilidades, né, com decisões da vida pública, ou seja, e muitas das vezes publicados nos folhetins, né, que vem lá da França, que nós chamaríamos hoje algo muito próximo, que seja o jornal. Nesses folhetins eram publicados capítulos, né, de obras literárias, que nós vamos também ter, em certa medida, durante o século XIX, os autores, principalmente do período romântico aqui no Brasil, também vão se utilizar de um meio como esse, tão rico, né, de capítulo a capítulo, diariamente. José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, né, o próprio Machado de Assis, eles também, de certa forma, publicavam capítulos de suas obras literárias, romances, nos folhetins. Mas nos folhetins também se publicavam o quê? A crônica, como relato dos feitos daquelas personagens da vida pública. Mas veja bem, a proximidade com a publicação dos textos literários ali, semanalmente, se não me engano, na verdade, fez com que houvesse ao longo do tempo uma certa aproximação, um diálogo entre o que era propriamente literário e o que era propriamente o fato, o relato dos fatos. Os autores, e até mesmo autores da literatura propriamente dita, também começaram a escrever crônicas. E com a experiência da escrita literária, também se deixaram influenciar por aquela ordenação lógica, factual, da qual emanava a crônica. Então houve uma conversa, né, entre a literatura e o jornalismo, não só pelo meio, né, de publicação, ali o canal que seria o folhetim. E a partir daí ela foi adquirindo certas nuances que vão ser muito mais bem exploradas aqui no Brasil. E justamente no século XIX se inicia esse processo, com esses escritores que eu citei para vocês. E a coisa foi tão rica, né, foi tão bem aceita pelo público leitor, isso de certa forma incentivou que houvesse um crescimento em termos de escritores de crônicas vinculados à literatura, mas também à escrita da crônica. Olha que coisa maravilhosa, né? Machado de Assis que o diga, né? Sua verve maravilhosa com a crônica. Que outros autores surgiram? Não é? O próprio Lima Barreto também escreveu crônicas com aquele olhar arguto, crítico. E na virada do século XIX para o início do século XX, principalmente no início do século XX, nós vamos ter aqui no Brasil João do Rio, não é? Que é maravilhosa a crônica de João do Rio, não é? Um cronista da cidade. E aí vem uma outra característica muito importante quando se fala de crônicas, que eu falei lá da Antiguidade Bíblica, eu não posso falar ali dessa questão da urbanidade, né, propriamente dita, mas no final do século XIX, século XX, sim, podemos, com a evolução da crônica ao longo dos séculos, falar que a crônica tornou-se o quê? Um gênero citadino. O cronista é aquele que circula pelas cidades, pelos ambientes urbanos, aqui no Brasil principalmente, podemos dizer, sem prejuízo, que a crônica nasce ali no Rio de Janeiro, né? Estamos falando inclusive, né, de Machado de Assis, estamos falando de João do Rio, e com homens que, portanto, com uma vastíssima bagagem literária, também se propuseram a esta atividade e foram leitores do cotidiano daquela sociedade citadina. Né? Eu cheguei a comentar em alguns vídeos passados, dei uma olhadinha lá depois, da obra Machado, do fantástico Silviano Santiago,
em que ele coloca ali os 4 últimos anos de Machado de Assis, ele perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro antigo e lamentando a ruína de vários prédios, né, daquele Brasil colonial, por uma modernidade que vem ali com a República, com a ascensão de uma classe burguesa. É muito importante também associar, os historiadores aí creio que vão concordar comigo, a crônica a esse olhar um pouco empolgado, né, com essa ascensão, com esses valores da sociedade burguesa, propriamente dita. Não é? Então, nesse sentido, Machado está ali fazendo suas crônicas, relatando esses fatos, o que vai ser absorvido também na obra do Silviano Santiago de uma forma incrível, uma obra que precisa ser lida. Bom, mas voltamos aqui à crônica, vamos lá. Então, nós temos aqui João do Rio, né, mostrando ali aquela urbanização, modernização do Rio de Janeiro, né, que foi a reforma feita ali por Pereira Passos, e ele atento aos detalhes mínimos, né, da mudança de cultura, de personalidades, da arquitetura do Rio de Janeiro, que era a capital, né, naquele momento, e são textos maravilhosos, com um olhar, mas se ele é afim com certas realidades, no sentido de percebê-las, de dar sentido a elas. É isso, vamos falar de dar sentido. A crônica dá sentido às coisas menores. E como eu falo disso, eu não posso deixar de me lembrar aqui do maravilhoso Antônio Cândido, numa introdução que ele fez para uma coletânea da editora Ática, eu estou com ela aqui, da Ática mesmo, em 2003, para gostar de ler, creio que todo mundo vai se lembrar dessas coleções. Eu li isso, nossa, meu Deus, isso aqui é uma edição mais recente, eu li isso quando também estava na escola, para gostar de ler, e é uma coletânea vinculada à crônica. E ele fez a introdução com um ensaio maravilhoso, olha, veja só, chama-se A Vida ao Rés do Chão. E sabe o que o mestre Antônio Cândido fala aqui? Olha só, ele fala assim, vou ter que tirar esse óculos aqui, que senão eu não leio, que esse aqui é de longe. A crônica não é um gênero maior. Olha que bacana. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Ele fala menor porque realmente o que ele fala que é interessantíssimo. Né? Nós conhecemos alguém que ganhou o prêmio Nobel por ser cronista. Eu daria esse prêmio a Rubem Braga, porque toda a sua vida ele se dedicou à crônica, a crônica poética, filosófica, maravilhosa de Rubem Braga. Nossa, eu daria esse Nobel a Luiz Fernando Veríssimo, que ainda na contemporaneidade, com a crônica, com essa tônica de humor, mas aquele olhar sofisticado sobre a realidade, percebendo o detalhe que traz ali todo um traço da cultura, do comportamento, uma coisa maravilhosa, e um texto maravilhoso. Né? Que eis a questão. Também que o Antônio Cândido fala aqui, em certo momento na sua colocação, acho que eu vou ler aqui o que ele fala. Que ele fala, inclusive, da linguagem. Porque, vamos pensar, a crônica começou a se desenvolver lá no início do século XX aqui no Brasil com os modernistas, que trouxeram o padrão, que nós chamamos coloquial da língua, como padrão literário. E a crônica usufrui dessa linguagem coloquial, que é uma maravilha. Ele fala que, olha, o cronista ele não necessita de toda aquela elaboração da linguagem, né, que nós vamos perceber muito na literatura, no romance, nos contos propriamente ditos. Ele fala, não, ela vai, até por influência do jornal, uma linguagem bem coloquial, bem fluida, um texto curto, não é? Porque se publica em jornal, atento às coisas do cotidiano, embora alguns e muitos, aqui no Brasil particularmente, como grande parte deles eram cronistas e escritores cronistas, essas crônicas, muitas delas são selecionadas e publicadas depois como antologia, porque tem um cuidado também com a linguagem, né? Além de ser esse gênero maravilhoso, né? Ela não é só documental, como lá do tempo da Bíblia, na própria Idade Média, né?
a crônica ligada aos reis também, a vida da nobreza propriamente dito, e a crônica então exerceu, não é, essa função e exerce essa função maravilhosa. Eu queria agora dar um pulinho aqui, sabe? Porque a crônica, nessa característica dela de estabelecer uma ponte maravilhosa entre eu e o mundo, né? Que tem essa ponte aí no meio, tem uma crônica, e com esse grau de subjetividade, como eu leio o mundo, como eu vejo o mundo, como eu interpreto o mundo, como eu atribuo sentido ao mundo, ela tem esse poder. Eu queria mostrar para vocês agora um título muito especial. Nossa, eu fiquei assim maravilhada com esse livro, chama-se, não sei se vocês já leram, já conhecem, que também é de um cronista da revista 451, que eu conheço também pelo Instagram, a Biblioteca No Fim do Túnel, um leitor em seu tempo, do Rodrigo Casarim. Eu queria mostrar para vocês aqui o Rodrigo Casarim, deixa eu falar um pouquinho dele. Olha aqui, nascido em 1987, um garoto, é jornalista especializado em literatura. Desde 2015, edita a página 5, coluna de livros no UOL, desculpa, até a referência é esta, que lhe rendeu o prêmio IPL de 2019 na categoria mídia. Hoje o projeto se desdobra em um podcast de entrevistas e em uma newsletter. Foi jurado do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa do Prêmio Jabuti, do qual também integrou o Conselho Curador em 2022. Ele vive em São Paulo. E eu aqui, como o meu tempo não está ainda, deixa eu ver como está meu tempo aqui. Ainda tem um tempinho maravilhoso, olha que beleza. Eu separei aqui uma crônica dele para vocês conhecerem. Esta obra é uma coletânea de crônicas, não é? E todas elas falam da experiência como escritor, da experiência como leitor, de outras obras literárias. É uma metacrônica. É a crônica que fala da literatura em suas variadas nuances, seja em relação a nós, que somos leitores, a vocês, que muitos são escritores também, há todo o processo que envolve a literatura. E eu achei isso aqui maravilhoso. É um delicioso texto. Ele é fluido, ele é bem-humorado, às vezes ele é muito crítico. E, bom, vou aqui mostrar para vocês, vou dar um exemplo, tá bem? Ele fala assim, olha, as mais puras memórias literárias. Ele fala aqui, ó, a brincadeira. Citar 5 livros que tivessem marcado a minha vida. Tasquei O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, de J.K. Rowling, Don Quixote Miguel Cervantes, Entre os Vândalos, você já falou bastante desse livro, de Bill Bulford, e Angústia, de Graciliano Ramos. Fui pela ordem de leitura, inverti o terceiro com o quarto, acho, sem problemas. Demorou um pouco e um leitor questionou. Você colocou Don Quixote e Harry Potter na mesma cesta? É isso mesmo? Ué, e por que não? É uma lista de livros que marcaram a minha vida, não dos melhores já lidos. Não nasci recitando a Divina Comédia, nem vivo encastelado nos clássicos, então é normal sentir carinho por títulos tão díspares quanto Angústia, colosso da nossa literatura, concordo, e Entre Vândalos, não li, mas concordo com ele também. Livro-reportagem sobre a porradaria entre hooligans, apenas para pegar outros 2 exemplos da relação. Acho que todo leitor tem isso, um espaço no qual guarda as mais puras memórias afetivas da leitura. E vocês perceberam que ele está dialogando aqui também com o leitor? Muitas vezes o cronista escrevendo, inclusive, em primeira pessoa, é normal, não é? Ele dialoga com o leitor, como faziam lá, não é? Os nossos escritores do século XIX, como eu falei, Machado, Joaquim Manoel, não é? José de Alencar, todos eles, não é? Tinham essa estratégia de comunicação de isca, né? Do leitor para o texto. Vou agora vou dar um pulinho, porque eu já citei o livro, acho que vocês deveriam levar em conta aí na listinha de vocês esse título, e vou ler como ele encerra aqui, tá? Sempre gostei do título em si, O Meu Pé de Laranja Lima. E passei a gostar mais ainda por conta de um trecho de uma música da Legião, Sereníssima, que fala de uma laranjeira verde que está então tão prateada. Mas isso foi bem depois daquela leitura da escola. Ali alguma coisa aconteceu, tanto que a obra se cristalizou como uma das minhas lembranças mais marcantes relacionadas ao livro. E marcante não pelo que me vem à cabeça, mas pelos sentimentos ainda capaz de despertar. Adorei isso. E olha que linguagem límpida, fluida, não é?
Isso tudo tem pouco a ver com a intelectualidade, com que carimba os livros, a literatura e a leitura, mas tem tudo a ver com a formação enquanto leitor e com uma maneira muito honesta, ainda que racionalmente pouco complexa, admito, de apreciar a arte. Aqui foi escrito na página 5, 2 de abril de 2020. Fantástico. Eu adoro. Eu leio e releio as crônicas dele. De repente, fazer uma coisa, eu abro aqui e leio outra crônica. Aqui seria a estupidez que nos acompanha desde o começo do século. E assim vai por diante. Olha, da editora, deixa-me ver aqui, editora, Arquipélago, tá? Editorial. Aliás, eu vou deixar aí na descrição para vocês essas referências, porque é importante, né? Que tenhamos esse caminho de acesso às obras também citadas aqui. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu pretendo falar mais da crônica, porque é um gênero que eu amo, há muito o que dizer ainda sobre a crônica, e eu espero conhecer novos cronistas e as suas experiências também de leitura com os cronistas, tá? Deixo aqui meu abraço. Mais uma vez peço a vocês esse mecanismo do joinha, do comentário, indica para os amigos, para o canal crescer. Os inscritos todos são bem-vindos, ok? Um abraço, até o nosso próximo encontro aqui com o Grilo Falante.